E aí surgem os povos tupis, que são povos que falam ou falavam a, as línguas pertencentes ao tronco tupi. Eles são a mais conhecida etnia de indígenas brasileira, que persistem até hoje, mas aí eles falavam um tupi mais antigo, que pelo tempo mudou muito, já é de se esperar, mas aí são povos que vieram dessa matriz linguística tupi. Ah, eles vieram, antigamente eles viviam na Amazonas, na Amazônia, e eles foram se espalhando pelo resto do Brasil. Uma leva tupi desceu em direção à região sul do Brasil e outra leva veio pela região litoral do Nordeste principalmente e do Norte. É, deixa eu ver aqui. Eles começaram a se espalhar, grande faixa de terreno, ao longo da maior parte do litoral brasileiro, aqui como citado. E entre esses povos se destacavam alguns grupos, como os tupiniquins e os tupinambás. Eles eram inimigos entre si. E vejam, é bom atentar para isso. Essa rivalidade entre povos indígenas vai ser muito utilizada pelos colonizadores, pelos povos europeus que chegam aqui e eles aproveitam essa rivalidade entre um povo e outro para poder, digamos assim, capturar presos como escravos, as primeiras formas de escravidão. Isso a gente vai trabalhar mais à frente, mas aí já é importante entender isso. Não só aqui no Brasil, mas na América como um todo. Na América Espanhola, isso é muito utilizado também. Temos aqui a foto de um tupinambá, pintada pelo Albert Ecaute em 1643. Isso aí já é mais à frente, mas é importante frisar aqui que é um índio dócil, você vê pela imagem, um índio utilizando roupas de pano, provavelmente do contato com os europeus, com as flechas, ele pousando direito, assim, um índio dócil. Ele habitava a costa brasileira quando os europeus chegaram, ou seja, eles foram os índios, os tupinambás, que tiveram contato primeiro com os europeus. E temos os tapuias, que o tapuia é um termo de origem tupi que foi utilizado no período inicial da colonização do Brasil para designar todos aqueles povos indígenas que não falavam o tupi antigo. Ah, e esse termo eles eram utilizados pelos tupinambás para se descrever aos rivais. Então, temos aqui a dança dos índios tapuias, um óleo sobre tela, desculpa, de Albert Ecaute, também em 1641. E aqui ele já retrata os tapuias como índios mais selvagens, aqui dançando com lanças na mão, com as partes do corpo expostas. Temos aqui umas índias também com as partes do corpo expostas. E essas pinturas elas chocaram muito os povos europeus quando foram apresentadas lá na Europa por essa ideia de selvageria dos índios e de nudez e de normalidade com a nudez, sabe? Enfim. Aqui temos um mapa com as matrizes linguísticas dos povos povos indígenas que habitavam o Brasil em 1500. E essa divisão é feita pela língua, pelo contato linguístico entre eles, pelas línguas que eles falavam, pelos grupos que eles se dividiam. A maior parte aqui do litoral é ocupada pelos povos tupis guaranis. Guaranis eles ficam mais localizados ao sudeste do território. E tem os geis. Os geis são esses povos que eles chamam de tapuias, que ficam bem após que habitam mais atrás dos povos tupi-guaranis, no interior do Brasil. Então são os povos que travam batalhas de tentar chegar ao litoral e encontrar os tupinambás, que são povos de matrizes tupis, e que vão ser muito exploradas essas batalhas pelos europeus. E aqui existem outros que posteriormente vão
vão ser estudados. Temos aqui o charrua, uma curiosidade. Os charruas, eles ocupavam os territórios o território onde hoje é o Uruguai. Então, eles têm um reconhecimento histórico de que vieram desses povos charrua lá no Uruguai. E aqui temos os exercícios para trabalhar o que vimos na aula de hoje. Vamos lá. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico, que aqui do Paleolítico Superior para o Neolítico, onde há aquela revolução neolítica, aquela revolução agrícola, entre 10.000 e 7.000 anos, foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, podemos citar, entre essas mudanças, o aparecimento da língua falada, a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, o aparecimento da magia e da arte, o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental, o aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de osso, arpões, os anzóis, a machadinha, a lança e a faca. Vamos analisar questão por questão. O aparecimento da linguagem falada, não há registros ainda neste período da passagem do Paleolítico para o Neolítico. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, é aquilo que a gente falou anteriormente. O homem aprende a domesticar os animais, aprende a domesticar as plantas, e isso torna ele sedentário no território. Já não precisa se utilizar do nomadismo para se deslocar. Então, a resposta é a alternativa B. Aqui, no Paleolítico Superior, os seres humanos conseguiram domesticar certos animais e plantas, ou seja, certos, não todos, mas aí já é um avanço. Esta tarefa exigia a sedentarização da população. Assim, a próxima etapa, o Neolítico, seria caracterizada pelo aperfeiçoamento das ferramentas para o cultivo e criação de animais. Não mais para aquela caça, não mais para aquela questão de sobrevivência, de talhar coisas, com a pedra mais rústica, mas algo voltado, a gente está sedentarizado, então a gente tem que reinventar as ferramentas, sabe, para outras coisas. Cultivo e criação de animais, bem como a produção de cerâmica para armazenar tudo aquilo que eles produziam, é o que permitia guardar os alimentos. Para a próxima questão, leia atentamente o trecho a seguir. Os grupos do Brasil Central, desde os princípios da colonização, foram enquadrados na categoria genérica de tapuias, os de língua travada que não falam tupi-guarani, entre eles os Gs, que englobam a grande parte das etnias nos cerrados do centro-oeste brasileiro, do centro-oeste, mas também do nordeste. Nós temos esse conhecimento pelo aquele mapinha que eu mostrei anteriormente. Eles ocupavam tanto o centro-oeste do país quanto o norte e nordeste do Brasil. Considerando o trecho acima, seus conhecimentos sobre a cultura indígena no Brasil, assinala a alternativa correta. Podemos perceber, alternativa A, podemos perceber que o indígena no Brasil é pouco reconhecido de maneira geral, considerando que ainda nos dias atuais são tratados como índios, ou índio, sem muita preocupação em conhecer e perceber as diferenças culturais que cada etnia possui e reflete de forma política na vida desses grupos. Eu não leio o resto. Eu já vejo aqui que a alternativa A é a correta. Por quê? Nós temos que colocar na cabeça que isso pode cair numa questão de redação, por exemplo, tanto do Enem ou de algum concurso. O termo índio ou povos indígenas, eles foram muito debatidos nos anos 70 por esses povos de matrizes indígenas, esses povos de etnias, e eles chegaram a um consenso de que, sim, eles podem ser descritos como povos indígenas
para uma luta geral, para eles se unificar, reconhecer que são povos que vieram antes aqui no Brasil. Mas que chamar de índio é uma generalização, é como você estivesse estereotipando. Então, como é que eu posso citar um indígena de uma forma não tão generalista? Eu posso dizer, aquele indivíduo sei lá, da matriz, deixa eu pensar aqui, uma ca- caruru, chucuru, sei lá, tem vários povos. Desse povo aqui da matriz tal, da etnia tal, aquele indígena é da etnia tal, aqueles povos são da etnia tal. Entende? A gente pode tentar especificar mais, mas num contexto mais generalizado, mas não tão generalizado. Assim a gente pode citar povos indígenas ou indígena. O índio, ele ultimamente ele tem sido um termo tido como muito agressivo. É bom sempre pesquisar isso, chegar lá no Google e colocar é correto falar índio, é correto falar povo indígena. Existem vários debates, então é bom estar munido disso como um argumento para qualquer tipo de debate, qualquer tipo de redação. E inclusive eu estou pesquisando muito isso porque não é algo muito antigo esse meu conhecimento, essa minha dúvida quanto a isso. Há pouco tempo atrás eu me referia de forma errada. E então é isso. Qualquer dúvida eu tô por aqui para vocês mandar mensagem, perguntar, a gente vai construindo conhecimento juntos. Vamos para a próxima questão. Essa questão caiu no concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo, 2016, para professor de História. E a questão é, na década de 1970, pesquisas arqueológicas destinadas a mapear os primeiros habitantes do Brasil e da América encontraram na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, um crânio feminino batizado de Luzia. A constatação da presença de traços negroides contribuiu para Alternativa A. A formulação de novas interpretações acerca do processo de povoamento de nosso continente e do globo, levando em conta a possibilidade de o Homo sapiens ter se desenvolvido aqui e não na África. Detalhe para as cascas de banana nessas questões. Alternativa B. Confirmação da teoria chamada de consenso Clovis, desenvolvida nos Estados Unidos, de que as regiões da África e da América do Sul formavam um só bloco continental, o que facilitava a circulação dos grupos humanos. Alternativa C. Hipótese de a ocupação ter se iniciado pela América do Sul. Ocupação ter se iniciado, não a origem, vejam, não a origem do homem, mas a ocupação, ou seja, ele veio de algum lugar para cá. Na América, ter se iniciado na América do Sul, pela América do Sul a partir de fluxos migratórios provenientes da costa africana por terra e por mar, diferentemente das teses sustentadas pela comunidade científica internacional durante décadas. O desenvolvimento das pesquisas, alternativa D, sobre os paleoameríndios, populações coletoras e caçadoras que não deixaram vestígios. Como assim não deixaram? Então isso aqui eu já pulo. A comprovação de que a ocupação do continente aconteceu a partir da vinda simultânea de grupos de origem mongoloide e negroide pelo Estreito de Bering, em um contexto geográfico marcado pelo congelamento das águas. Há informações certas aqui e há informações erradas. Por exemplo, a vinda simultânea de grupos de origem mongoloide e negroide pelo Estreito de Bering não é fato, porque pelo Estreito de Bering passou ondas migratórias com características
de povos asiáticos, povos mongóis. Então aqui eu vejo que a alternativa que mais condiz com o que constata a constatação da presença de traços negroides no crânio de Luzia contribuiu para a hipótese, uma hipótese, ou seja, não é algo que diga foi assim, é uma hipótese de que a ocupação pode ter sido iniciada na América do Sul, ou seja, ali no Chile, como eu falei, na costa do Chile, a partir de fluxos migratórios provenientes da costa africana. Eles saíram da costa africana, foram ocupando as ilhas da Oceania e vieram de ilha em ilha com canoas rústicas até desembarcar aqui na costa do Chile. Diferentemente das teses sustentadas pela comunidade científica internacional durante décadas. Eles sustentavam de que somente aquela teoria Clovis era a única e a verdadeira, e a Malaio-Polinésia ela não era aceita. Não, isso é loucura, não tem possibilidade, mas há vestígios disso em escavações feitas em várias regiões da América do Sul, com datações anteriores mesmo, muito anteriores à teoria Clovis lá da América do Norte. E também existe uma outra teoria que ela foi derrubada há muito tempo, da teoria autótrofe, que ela diz que o ser humano se deu origem aqui na América do Sul, que não veio da África, mas ele se originou aqui. Os dinossauros, vamos voltar bem antes, os dinossauros provavelmente se originaram na região ali do Rio Grande do sul do Brasil, com o Uruguai, com a Argentina, porque os fósseis mais antigos de dinossauro são encontrados aqui. Então a teoria é que eles se originaram aqui e se espalharam pelo resto do mundo, mas os seres humanos não. Então vamos ver aqui qual a resposta certa. Alternativa C, aquela mesma que a gente debateu. Então, é bom sempre prestar atenção. Se ficou alguma dúvida, pode fazer anotações, mandar para mim. Até a próxima aula eu vou estar debatendo ainda sobre essa aula. Vou preparar alguns conteúdos, vou preparar algumas questões sobre isso. E de aulas em aulas eu vou parar e fazer uma revisão com todo mundo, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida, estou por aqui. E aqui tem no fim do slide que eu deixei disponível, tem algumas fontes de pesquisa, caso vocês queiram aprofundar mais. E é isso, eu tô muito feliz por estar aqui, espero ajudar vocês e até a próxima aula e vamos lá que a gente vai conseguir todo mundo junto. É isso, abraço aí.